Produtividade baixa é raiz da pobreza brasileira. É um editorial, né, do Globo, é isso? Isso. Crescimento de apenas 0,3% ao ano desde 2010 é insuficiente para aumentar a renda da população. Há 5 anos o Brasil está entre as 10 piores posições no ranking de competitividade do International Institute for Management Development, o IMD, da Suíça. Na última edição, ocupa a 72ª posição, um total de 67 países, à frente apenas de economias desajustadas como Nigéria e Venezuela. Olha isso aí. Um olhar sobre o histórico recente da produtividade mostra onde estão as deficiências. Em 1980, eram necessários 2 brasileiros para produzir tanta riqueza quanto um americano. Hoje é preciso 4. Quando se discute a pobreza persistente no Brasil, muito se fala na necessidade de ampliar e aprimorar programas sociais. Eles são necessários no presente, mas insuficientes para o futuro. Pouco se discute o principal indicador que traduz o atraso da nossa economia, a produtividade. Desde 2010, ela cresceu 0,3% ao ano, acima apenas da década perdida dos anos de 1980. Nos últimos 13 anos, o investimento da produção aumentou pouco e a alocação de recursos perdeu eficiência. Antes da gente continuar, vamos aqui primeiro pontuar, porque muita gente nem sabe o que é produtividade, né? Uhum. As pessoas acham que produtividade é o quanto você trabalha. Então, isso. Assim, é assim. Você trabalha poucas horas e outros você trabalha muitas horas, portanto você é mais produtivo. Exatamente, mais mas não é isso, né? A produtividade é um conjunto de coisas, né, que garantem a eficiência na produção. Então, quer dizer, sei lá, desde o tempo que você perde para ir até o trabalho e voltar. Tem gente que trabalha muito longe, pega 3 horas de condução para ir, 3 horas para voltar. Então, depende de onde você trabalha, o que você come, o horário que você tem para almoçar. Então, assim, tem um monte de coisas que vão formar um conjunto que vão garantir ou não a produtividade num país. Então, claro, você imagina que em São Paulo, por exemplo, que nós temos uma centralização dos espaços de trabalho. Então, os lugares de trabalhar estão no centro, né, de São Paulo, região da Paulista, região da Berrini, para quem mora em São Paulo já vai entender isso bem, ou no centro de São Paulo, e as pessoas moram todas nas periferias. Então, assim, todo mundo mora longe do trabalho. Então você demora para chegar até o trabalho, às vezes demora 2 horas, às vezes demora mais do que 2 horas para chegar no trabalho. Então você imagina, você sai da sua casa, sei lá, 5 horas da manhã, para entrar às 8. Aí você entra às 8, então você já chega cansado no trabalho. Então, obviamente, você vai produzir menos do que você poderia produzir se você trabalhasse mais perto. Aí você sai, sei lá, 6 horas do trabalho, demora mais 3 horas para chegar em casa, 2 horas e pouco, então você sai às 6, chega em casa quase 9 da noite. Então, tudo isso conta para garantir ou não a produtividade de uma pessoa. Então, não é só o que ela produz enquanto ela está trabalhando, né? Não é dizer que o brasileiro trabalha pouco, que tem muito feriado, não sei o que, não é isso. E tem um detalhe, quando você faz a medição da propriedade, você está medindo todos os fatores em torno do trabalho. Então, por exemplo, a matriz energética da sua nação, se tem energia suficiente ou não. Internet, né? A internet é ruim. A qualidade das conexões, a sistematicidade dos processos criativos, porque tudo isso é uma ciência, né? Assim, o trabalho na atualidade, o trabalho no século XXI, ele está dentro de uma estrutura de pesquisa, uma estrutura produtiva, científica, de dados. Tudo isso é produtividade. Por exemplo, um engenheiro químico que é contratado por uma empresa grande. Vamos supor que seja uma empresa brasileira e essa empresa empregue lá, sei lá, 20 mil funcionários em várias sedes que eles têm. E aí você tem uma equipe de engenheiros que está voltada a fazer o quê? A pensar soluções criativas para aumentar a produtividade daquela empresa. Não é que vai aumentar as horas das pessoas ali dentro da fábrica. Exatamente. O que vai aumentar são todos os outros processos que fazem a produtividade geral do trabalho ser maior. Então, por que o chinês tem uma produtividade que foi exponencial? Isso você olha assim, os gráficos de produtividade chineses, elas fazem isso.
era a cultura chinesa que mudou completamente. Não, a cultura chinesa sempre foi a mesma coisa. Houve a Revolução Comunista. Mas não foi simplesmente uma mudança, um outro povo. Não, é o mesmo povo. São as mesmas pessoas, com os mesmos valores, com os mesmos hábitos, com hábitos culturais muito arraigados, que eles não modificaram. Obviamente, a gente sabe que o povo chinês é um povo particularmente industrioso, enfim, eles têm realmente essa cultura. Mas o que altera-se ali é a estrutura econômica do país. Então isso faz com que a produtividade exploda. E a gente sabe que a estrutura econômica do Brasil está completamente acabada. A gente não tem infraestrutura, a gente não tem educação, a gente não tem indústria, a gente não tem nada. Então, a boa parte dos empregos que o Brasil gera são empregos de baixa qualificação, de baixa renda, milhões e milhões, dezenas de milhões de subempregos, empregos sem carteira assinada, informais e tal. E a economia ela vai se arrastando desse jeito. Então, num cenário catastrófico como esse, a produtividade não consegue crescer. E é muito claro que o Estado brasileiro não tem margem de manobra para investimento. As pessoas simplesmente, o Estado abandonou o investimento. O Brasil não tem. Então, assim, dentro desse contexto todo, né? Então, você imagina que não tem como uma pessoa ser produtiva, né? Num contexto como esse. Sim, nós moramos num país, pessoal, que metade da população não tem saneamento básico. Ontem eu estava tomando um café da tarde com uns amigos muito queridos, com o Carleno e com o William, e a gente estava ali na Consolação. E aí passou uma dessas marchas agora que está, né, a favor de aborto, não sei o que, tal. E aí a gente olhando aquilo, olhando aquelas pessoas, tinha até um grupo grande de pessoas ali na Consolação, descendo a Consolação, batendo pandeiro, não sei o que, tal, aborto, não sei o que. E assim, eu pensei isso na hora, eu falei, gente, nós moramos num país em que metade da população não tem água encanada. Tem milhões e milhões de pessoas que fazem cocô num córrego que passa atrás da casa dela. Aí ela tem uma casinha em cima do córrego, que tem um buraco no chão da casinha, de madeira. Ela faz lá as necessidades, cai no córrego e vai embora. A pessoa não tem um chuveiro. A pessoa não tem uma descarga. Numa privada com uma descarga. Eu falei assim, é disso que nós estamos falando. De milhões e milhões de pessoas que não têm sequer o conforto de tomar um banho quente. De ligar um chuveiro, cair uma água quentinha, ela tomar um banho. Então, quer dizer, e aí nós estamos discutindo... Sim, você entra na internet, parece que não é nesse país que você vive. Porque as pessoas estão discutindo assuntos de primeiro mundo, digamos assim, daquele primeiro mundo que já está cansado. Absolutamente clássico isso aí. Né? E você fala, peraí, mas nós temos problemas primários aqui no Brasil. Primários. Você pega a educação brasileira, a educação básica, que é onde eu atuo diretamente. Você pega a educação básica no Brasil. Assim, os caras estão falando os caras estão falando em automação, em tecnologia, plataformas digitais, tal. Aí você fala, tá, mas peraí, mas não tem papel higiênico no banheiro. Porque se você coloca papel higiênico no banheiro, os alunos pegam o papel higiênico e jogam no pátio. Então assim, peraí, o que nós estamos falando aqui? Como é que o país vai ser produtivo se não tem nem educação para manter um papel higiênico dentro do banheiro, numa escola? Assim, então, né? O banheiro dos professores da escola onde eu leciono tem cadeado. Porque senão eles roubam. Senão eles entram lá no banheiro, fazem entendeu? Vandaliza o banheiro dos professores. Então colocaram um cadeado. Então você quer ir no banheiro, você tem que pegar uma chavinha que fica dentro da sala dos professores, abrir o cadeado para ir no banheiro. Cara, assim, peraí. Assim, não tem condições, né? Então, é muito difícil a gente pensar em produtividade num contexto como esse, né? Num contexto como esse, que os caras... o governo atual, por exemplo, o governo de turno, ele só fica pensando nesse papo de benefício social, de gastar dinheiro, né? De fazer transferência de renda a todo custo, né? E não pensa nada em produção, em produtividade. Então, em aumentar a produtividade do país, em gerar emprego, em, né, garantir a geração de emprego, de garantir o surgimento de novas empresas. Outro dia tinha eu até compartilhei no meu Twitter, aquele Vladimir Safatli,
né? Criticando o empreendedorismo, falando que empreendedorismo é uma espécie de fascismo, não sei o que. Assim, então, assim, em que pé nós estamos, entendeu? Então, como é que nós vamos falar de produtividade se os caras demonizam a capacidade das pessoas de empreenderem? Olha aí, ô Saf, bota aí esse negócio. Bota aí, vamos ouvir o que esse sujeito fala? Olha só o que um dos principais intelectuais da esquerda brasileira, né? É um professor de filosofia da USP e tal. Olha o que ele diz sobre empreendedorismo. Bota Esse aí. discurso é um discurso de violência social. O empreendedorismo é uma forma de violência. Ela não é uma forma de produção, pura e simplesmente. É a violência de você reduzir todas as relações humanas à relação da concorrência. Todas as relações humanas à relação da competição. Certo? A violência de você ter a consciência tácita de que as articulações que você cria, certo? As associações que você cria são associações baseadas em estratégia e interesse. Né? Como uma empresa. Pensa o que é uma empresa. Uma empresa não é um modelo só de produção. Pode parar. A empresa é um modelo. Professor vergonha na sua cara que você é mais capaz do que isso. Professor Ricardo. Nossa, muito ruim mesmo. O que leva um sujeito que é um professor de filosofia da Universidade de São Paulo... Frescura. Isso é papo de fresco. O que leva o sujeito a dizer assim: o empreendedorismo é uma forma de violência porque você reduz todas as relações assim? Aí você pergunta, meu amigo, de onde você tirou isso? Da onde você tirou que a disposição, a necessidade, a vontade de empreender é reduzir todas as relações a um aspecto da competição? Cara, assim... Isso tá muito ruim. Isso é ridículo. Pelo amor de Deus, assim, não tem condições, né? Até porque, assim, o primeiro detalhe que existe em todo o comércio e as atividades empresariais e tal, são as alianças, é a troca, é a mutualidade, a reciprocidade. Existe sempre um elemento de reciprocidade quando você está empreendendo, porque você está vendendo alguma coisa para alguém e alguém está comprando o seu produto. Então, embora haja, obviamente, a competição com as outras empresas, os seus concorrentes, existe o aspecto da partilha, que ele é como se não tivesse. Então, assim, são as duas coisas que existem. Você tem competitividade plus colaboratividade ao mesmo tempo na atividade empresarial. Outra coisa, esse discurso aí é uma coisa assim que a esquerda tem, né? Que é um discurso assim da civilização utópica, no fundo. Porque no fundo o que está implícito no que ele está dizendo é: mas e se a sociedade não tivesse essa competitividade? Não tivesse... Se as pessoas tivessem uma irmandade... Meu irmão, o problema do Brasil é que... Não é que não tem competição. O problema do Brasil é que o PT, que é o partido no qual ele vota, entendeu? Está com os maiores empresários do Brasil. E eles dominaram completamente a competitividade no Brasil. Pô, aconteceu agora, né? Aí, ó, o Magazine Luiza fazendo acordo com a Shopee, né, com a AliExpress. Então, quer dizer, os caras taxaram as comprinhas lá internacionais de menos de 50 dólares. Para defender o grande varejo nacional. Exatamente. Para defender o grande varejo nacional. Não só o grande varejo, para defender o varejo amigo do Exatamente, Mas assim, porque eu digo, assim, o grande varejo termina sendo amigo. Porque os grandes players econômicos no Brasil, eles são amigos de todos aqueles que estão no poder e acabou. E isso é um grande problema. Eu também acho que o discurso fácil sobre empreendedorismo, que você vê muito aí nesses coaches, o próprio Marçal, essa galera, e isso eu acho, não é uma forma de violência, não vou usar essa linguagem fresca, mas isso é uma mentira. Porque é uma venda, você está vendendo a pessoas muito desesperadas, em condições muito difíceis, que basta ele se esforçar, que não é assim. Existem taxas claríssimas estatísticas da quantidade avassaladora de empresas que quebram no primeiro ano, depois no segundo ano, depois no terceiro ano. Sim. Porque o ambiente negocial do Brasil é todo difícil. O crédito é absolutamente difícil, você tem um monopólio bancário que controla todo mundo, a competição com os grandes é ultra difícil, a quantidade de burocracias, a quantidade de impostos, é tudo difícil. Então, assim, esta é a circunstância real, e daí boa parte das pessoas que têm os 10%, boa parte realmente fica pelo caminho. E muita gente consegue o seu lugar ao sol
Porque já é apaniguado, porque tem pistolão, porque tem conhecido e tal. É muitíssimo raro no Brasil um self-made man que veio de baixo e construiu um império. Eu mesmo conheço um apenas, pessoalmente. É difícil de encontrar. Então, este é o problema. E outra coisa, os governos lá de fora, eu não estou falando dos Estados Unidos, Europa Ocidental, não. Ásia, pega a Ásia, ok? Sem os Estados Unidos. Competitividade no talo. Os países que cresceram, os tigres asiáticos, ou os próprios países que têm partido comunista. Vietnã e China. O índice de produtividade, competitividade empresarial de Vietnã e China é alto. E são países controlados pelos... Então, assim, o que esse cara quer? Ele quer qual é a mágica da economia brasileira? Não dá pra entender. Então você pega assim... Claro, é óbvio que é um discurso de elite também, porque você vê... Cara, você entra em qualquer favela do Brasil, qualquer periferia, você vê a quantidade de comércio que existe dentro de uma favela. A pessoa pega na garagem dela, abre lá uma portinha, bota uns docinhos pra vender, um negocinho, umas coxinhas pra vender... na garagem de casa. Isso é empreender. Isso é uma forma de violência? Isso é uma forma de competição? Ou é que a pessoa viu uma demanda, pô, todo dia passa a criançada indo pra escola de manhã aqui, pô, vou colocar um negócio aqui pra vender umas coxinhas aqui, a criança compra a coxinha, leva pra escola, na hora que volta come uma coxinha. Caramba, o que tem de violência nisso? Então, quer dizer, é um discurso absolutamente desconectado da realidade. É uma sandice dita por um intelectual, né, que é considerado um dos grandes ideólogos do PT no Brasil, que é o Vladimir Safatli, um discurso que não tem absolutamente nada, nenhuma conexão com a realidade. Então, quer dizer, aí a gente está aí lendo agora, voltando para a questão que a gente estava anteriormente, né, o editorial do Globo aí, que é a questão da produtividade. Então, quer dizer, com um nível de intelectuais como esse aí, como é que o país vai para frente?